Boa tarde, irmãos. Vamos começar mais uma aula da nossa EBD. Hoje vamos dar prosseguimento ao estudo da nossa Confissão de Fé de Westminster, é o capítulo 30, das censuras eclesiásticas. João Calvino, ele fala que a igreja verdadeira, ela possui 3 marcas, que a distingue de uma igreja falsa. E quais são essas marcas? Primeiro é a proclamação do Evangelho. Segundo, a administração dos sacramentos. E terceiro, o exercício da disciplina eclesiástica, o exercício da disciplina na igreja. Então, se você quer saber se uma igreja ela é bíblica, se é uma igreja verdadeira, você precisa analisar se essa igreja possui esses 3 pontos. Se a igreja prega fielmente o Evangelho, se a igreja administra fielmente os sacramentos, quais sejam a ceia do Senhor e o batismo, e se a igreja exerce a disciplina no âmbito da congregação. E falar de disciplina eclesiástica, disciplina cristã, é um termo que praticamente está em risco de extinção no vocabulário cristão hoje em dia. Philip Rieff foi um dos maiores antropólogos do século XX. Ele tem uma tese interessante que ele fala que o homem contemporâneo ele está muito separado, muito divorciado do homem antigo, que ele chama de homem religioso. E isso acontece porque esse homem contemporâneo, que ele chama de homem psicológico, ele está muito mais preocupado com o seu bem-estar emocional. O homem psicológico ele precisa estar bem, ele precisa ser servido, ele precisa ser agradado. E Philip Rieff ele fala o seguinte: o homem religioso ele nasceu para ser salvo, enquanto o homem psicológico nasceu para ser agradado. Olha que interessante, o homem religioso, o homem que busca a Deus, o homem que busca o conhecimento de Deus para a sua vida, a preocupação final, a preocupação última dele é ser salvo. Já o homem psicológico, esse homem contemporâneo, o homem atual, ele não quer saber se ele vai ser salvo ou não. O que ele quer é ser agradado. O que ele mais busca na vida dele é o bem-estar emocional. E isso afasta, e isso repudia veementemente essa noção que nós temos da aplicação da disciplina eclesiástica. Porque o homem psicológico ele não quer ser disciplinado. O homem psicológico ele não quer ser contrariado. Ele não quer ser pastoreado. E isso traduz um fenômeno que nós temos no dia de hoje de uma quantidade imensa de cristãos impastoreáveis. Cristãos que buscam tão somente o crescimento intelectual, o crescimento cognitivo, cristãos que têm a mente iluminada enquanto o coração está gélido. A palavra de Deus não desceu ao coração, a palavra de Deus iluminou a mente. É aquela pessoa que é uma consumidora de teologia. Ela vem para a igreja buscando frases, citações de João Calvino, de Agostinho, sabe toda a vida dos pais da igreja. Só que em detrimento a isso, ela não aplica o que ela aprendeu. Então fica apenas no aspecto cognitivo, no aspecto do conhecimento. A mente iluminada, mas o coração gelado. Então esse é o cenário que nós temos nos dias de hoje, desses cristãos psicológicos que buscam ser agradados, mas que não estão para sangrar no chão da igreja. Não se envolvem com a congregação, não buscam saber as demandas do corpo de Cristo, ele quer apenas ser servido, quer ser apenas agradado. E é nesse cenário que a disciplina cristã cada vez mais está em extinção no âmbito da igreja. Só que em detrimento disso tudo, quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente vê que a disciplina eclesiástica, que a censura cristã, ela não é apenas uma disciplina pela disciplina, mas ela é antes de tudo um ato de amor. A gente viu aqui na carta aos Hebreus que Deus ele disciplina, Deus ele repreende aos seus filhos, aquele a quem ama. E se assim o é, o oposto é verdadeiro. Se a disciplina é um ato de amor, a falta de disciplina é um ato de indiferença, um ato de apatia. Se eu estou vendo meu irmão caminhando por um caminho que não é agradável, que não é adequado aos olhos de Deus, à palavra de Deus, e eu não faço nada, eu me torno um cristão omisso, eu não amo a vida dele. Eu estou sendo indiferente com ele, eu estou sendo apático com ele. Então a gente já, à guisa de introdução, consegue perceber que a disciplina é um ato de amor, é um ato de cuidado de Deus para com os seus filhos e da comunidade cristã para com os seus irmãos. A gente já consegue perceber que no primeiro parágrafo, o Senhor Jesus, como rei e cabeça de sua igreja, nela instituiu um governo nas mãos dos oficiais dela, governo distinto da magistratura civil. Então, o ponto de partida, o ponto principal, quando a gente trata de disciplina eclesiástica, é o sujeito do governo da igreja. E quem é esse sujeito? Quem é o governador máximo da igreja? Logo na introdução desse parágrafo a gente vê o Senhor Jesus como rei e cabeça de sua igreja. Então, Cristo Jesus é o dono da igreja. Cristo Jesus é o governador, é o Senhor máximo
da igreja. E interessante essa expressão, ele é o rei e cabeça de sua igreja. Porque se a gente parar para pensar no período histórico da Assembleia de Westminster, a gente tem dois lados antagônicos dessa história. A gente tem a Igreja Católica, onde o Papa julgava ser o vicário de Cristo, o substituto de Cristo, o representante da igreja. E do outro lado, na Igreja Anglicana, a gente tem o rei arrogando para si a função de senhor da igreja. Só que nesse parágrafo a gente já consegue ver que homem algum consegue arrogar para si a função de senhor, de cabeça, de rei da igreja. Cristo Jesus, ele é rei e cabeça, ele é o senhor, ele é o governador da igreja. E é justamente porque Cristo Jesus é o governador da igreja que ele, e somente ele, pode delegar aos oficiais da igreja essa função de administração, de governo da igreja. Então é Cristo Jesus quem delega. Homem algum pode arrogar para si essa função, dele mesmo para ele mesmo. É Cristo Jesus que delega a sua autoridade para que os oficiais da igreja possam administrar, governar a igreja de Cristo. E Abraham Kuyper, no seu livro Calvinismo, ele tem um pensamento muito interessante sobre essa ideia do governo delegado de Cristo. Portanto, sendo todos iguais debaixo dele, não pode haver distinção de classes entre os crentes. Há somente ministros que servem, guiam e regulam, uma forma completamente presbiteriana de governo. O poder da igreja descendo diretamente do próprio Cristo para a congregação, concentrado nos ministros, e por eles sendo administrado aos irmãos. Então, olha a ideia de Kuyper. Ele diz que o poder reside em Cristo. Cristo é o sumo sacerdote, é o governador da igreja. E Cristo, ele transfere, ele delega esse poder à congregação, que não há classe, não há distinção entre membros e oficiais. Cristo delega a autoridade dele para os membros. E os membros concentram nos ministros essa autoridade para que os ministros possam administrar a igreja de Cristo. É essa a ideia de Kuyper, é essa a ideia traduzida aqui na Confissão de Fé de Westminster, que é uma forma presbiteriana de governo, uma forma bastante bíblica. Portanto, Jesus ele instituiu esses oficiais para governar, para administrar a igreja. E a nomenclatura oficiais vem exatamente dessa ideia, de pessoas que foram oficiadas por Cristo, pessoas que tiveram esse ofício da administração, do zelo, do governo da igreja. No começo da igreja, essa função de oficialato era dos apóstolos. Os apóstolos que decidiam, que determinavam regras de fé e prática da igreja. Depois, logo no livro de Atos, a gente vê que presbíteros e apóstolos, juntamente, tomavam decisões. A gente vê a formação do Sinédrio, que era justamente isso, era um corpo de presbíteros, de apóstolos que tomavam decisões acerca da prática da igreja. E já no fim do ministério apostólico, ou seja, a morte do último apóstolo, essa função foi transmitida aos presbíteros, aos oficiais da igreja. Então, assim a gente vê a forma presbiteriana de governo, de Cristo para a sua igreja, dos apóstolos para os oficiais. Então, a gente tem esse governo, essa administração da igreja. E lá no finzinho desse primeiro parágrafo, a gente lê assim: o Senhor Jesus, como rei e cabeça de sua igreja, nela instituiu um governo nas mãos dos oficiais dela, governo distinto da magistratura civil. Por que a Assembleia de Westminster fez questão de deixar isso muito claro se em outro capítulo já havia falado sobre magistratura? Porque nessa época, onde foi feita a Confissão de Fé de Westminster, estava havendo a conversão de alguns reis, de alguns lordes, de alguns parlamentares. Então essas pessoas começavam a frequentar as igrejas. E estava acontecendo que muitos desses reis não estavam se submetendo à disciplina que os oficiais da igreja aplicavam. Pensavam, eu sou um rei, eu sou um lorde, eu sou um parlamentar, eu vou me submeter à disciplina que um oficial, que um presbítero da igreja? Não, eu sou maior, eu sou o rei. E do outro lado também, os oficiais ficavam com medo, ficavam acanhados. Poxa, eu vou disciplinar aqui o rei da Inglaterra? Então, a Confissão de Fé é clara, dizendo que há esferas soberanas e distintas de atuação entre igreja e Estado. Governo distinto da magistratura civil. É o que diz o finalzinho do primeiro parágrafo. Agora, no segundo parágrafo, diz assim: a esses oficiais estão entregues as chaves do reino do céu. Em virtude disso, eles têm respectivamente o poder de reter ou cancelar pecados, de fechar esse reino a impenitentes, tanto pela palavra como pelas censuras, de abri-lo aos pecadores penitentes pelo ministério do evangelho e pela absolvição de censuras, quando as circunstâncias o exigirem. É necessário um pouco de atenção nesse parágrafo para que não deem seja interpretações errôneas, que podem até gerar determinadas heresias. A primeira coisa que a gente vê nesse parágrafo é quem pode exercer a disciplina eclesiástica, quem pode exercer
a disciplina no âmbito da igreja. E ele começa o segundo parágrafo. A esses oficiais, ou seja, os presbíteros, pastor, estão entregues as chaves do reino do céu. Então, quem pode exercer a disciplina no âmbito da congregação, no âmbito da igreja, segundo a Confissão de Fé de Westminster, são os oficiais da igreja. Só que depois ele continua, que são entregues as chaves do reino do céu. Mas, afinal de contas, o que são essas chaves do reino do céu? O que seriam isso? Em Mateus 16, 19, Jesus diz para Pedro que a Pedro foi entregue as chaves do reino dos céus. E um pouquinho mais na frente, Mateus 18, Jesus diz a todos os apóstolos que o que eles ligassem na terra seria ligado nos céus e o que eles desligassem na terra seria desligado nos céus. Depois, esses apóstolos transmitem a todos os oficiais essa autoridade, essa delegação, essas chaves. Então, a gente consegue já depreender que chaves do reino do céu e o que ligar na terra será ligado no céu e o que desligar na terra será desligado no céu, essas duas expressões são intercambiáveis, elas significam, elas denotam a mesma coisa, que é o seguinte, é a autoridade dada de Jesus aos oficiais da igreja para que eles representassem a realidade do reino dos céus aqui na terra. Ou seja, os oficiais da igreja, eles detêm, diretamente de Jesus Cristo, uma autoridade para julgar quem entra no reino dos céus, de acordo com a palavra de Deus, que é esse crivo, cristãos penitentes, cristãos que se arrependem dos seus pecados, os oficiais declaram que eles entram no reino dos céus, e por outro lado também, a quem o reino dos céus é fechado, aquele cristão impenitente, aquele cristão que não se arrepende, obstinado, rebelde, pertencente ao reino de Satanás. Então, aos oficiais da igreja compete essa autoridade, esse poder de dizer, de declarar quem entra no reino dos céus ou quem não entra no reino dos céus. Então, os presbíteros da igreja, eles guiam o corpo de Cristo a orientar quem pode ser tratado como um irmão em pecado, que está sendo corrigido, e como um gentio, um cobrador de impostos, na linguagem de Jesus Cristo. Explicando melhor esse termo, os presbíteros, quando eles abrem o reino dos céus, através da palavra, através da pregação do evangelho, isso significa dizer que as pessoas entram na igreja, ouvem a palavra de Deus, se arrependem dos seus pecados, são salvas, então os oficiais declaram essa realidade. Agora você faz parte do reino dos céus. E o contrário também, através da disciplina, através da censura e da palavra, eles declaram aquela realidade que a pessoa não faz parte do reino dos céus, que a pessoa faz parte do reino de Satanás. Agora perceba algo muito importante. Não é que os oficiais, eles declaram isso, Senhor, o Lucas faz parte do reino dos céus, tá? Tá ok, ele se arrependeu, e aí Deus, então tá bom, já que você declarou isso, eu vou anotar aqui. Não, é justamente o oposto. É porque no reino dos céus, o Lucas já foi chamado, já foi eleito, já está ligado no reino dos céus, que os presbíteros, que os oficiais declaram essa realidade aqui na terra. Então a igreja, ela testemunha da realidade do reino dos céus aqui na terra. É por isso que eles abrem ou fecham as portas do reino dos céus. É como se os oficiais da igreja, eles testemunhassem dessa realidade. Se a gente vê que uma pessoa, ela foi sinceramente, genuinamente convertida, foi chamada por Deus, confessou os seus pecados, que aceita as disciplinas e se submete à orientação dos oficiais da igreja, a gente vê que é uma pessoa que produz frutos de arrependimento. Então o reino dos céus está aberto para ela e os oficiais declaram essa realidade. E de outro modo, se a pessoa não se submete às disciplinas, não é devidamente orientada pelo conselho, não se submete à autoridade, a gente vê claramente através dos seus frutos que ela não faz parte do reino dos céus. O Kevin Van Hooser, ele tem um livro muito interessante que é Encenando o Drama da Doutrina. E a tese de Van Hooser nesse livro é que nós, como cristãos, precisamos atuar nesse mundo, que é o palco da glória de Deus, como se fôssemos atores e o diretor é o próprio Deus. Deus, ele nos dá o script, nos dá o roteiro, Deus é o próprio palco. Então nós devemos atuar o drama da doutrina, como ele chama, a palavra de Deus, a boa teologia. E é mais ou menos isso a ideia. A gente atua, a gente encena esse drama de acordo com a realidade, com os frutos daquela própria pessoa, se ela faz parte ou não do reino dos céus. Quando o conselho da igreja, ele recebe determinado irmão e ele testifica da conversão daquela pessoa e ele admite a entrada daquela pessoa no hall de membros, na igreja, e permite que aquela pessoa seja batizada, ele está testificando, ele está declarando para a igreja que aquela pessoa faz parte do reino dos céus, que o reino dos céus está aberto, está ligado para aquela pessoa. É mais ou menos algo que acontece no direito brasileiro.
Quando há, por exemplo, uma dúvida contratual, eu tenho um contrato com a Roberta. Nós assinamos um contrato de obrigações e deveres. Em determinado momento há uma dúvida sobre aquelas cláusulas. Então nós levamos essa questão ao judiciário, não para que o juiz constitua um direito, porque o direito ele já foi constituído no momento que assinamos aquele contrato, mas para que o juiz declare para quem pertence o direito, se é para mim ou para a Roberta. Então não está sendo constituído um direito, está sendo declarado um direito. Dessa mesma maneira, como diz lá nesse parágrafo 2º, que eles têm respectivamente o poder de reter ou de cancelar pecados. Não é que o conselho da igreja vá literalmente perdoar uma pessoa ou reter o perdão dela, porque nós não podemos fazer isso. O único que pode fazer isso é Deus, através do sangue de Cristo Jesus. Então a gente não constitui esse direito, a gente declara esse direito. Porque na palavra de Deus diz que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Então, se houve uma condição que nós vemos o quebrantamento, o arrependimento, a confissão dos pecados de um determinado irmão, está sendo declarado a ele, olha, de acordo com a sua confissão, de acordo com o seu arrependimento, você foi perdoado por Cristo. Isso é que é perdoar ou reter os pecados. Se a pessoa não se arrependeu, se a pessoa não confessou o seu pecado, de igual maneira será declarado para ela, olha, já que não houve confissão, não houve arrependimento de sua parte, você não foi perdoado por Deus. É isso que a confissão de fé declara, sobre reter ou perdoar pecados. Agora vamos para o parágrafo 3º. As censuras eclesiásticas são necessárias para chamar e ganhar para Cristo os irmãos transgressores, a fim de impedir que os outros pratiquem ofensas semelhantes, para lançar fora o velho fermento que poderia corromper a massa inteira, para vindicar a honra de Cristo e a santa profissão do Evangelho, e para evitar a ira de Deus, a qual com justiça poderia cair sobre a igreja, se ela permitisse que o pacto divino e seus elos fossem profanados por ofensores notórios e obstinados. Então esse parágrafo 3º, ele sintetiza 3 razões porque a disciplina eclesiástica é necessário para o corpo de Cristo, para a comunidade. A primeira razão a gente vê logo no início do parágrafo, que diz assim, são necessárias para chamar e ganhar para Cristo os irmãos ofensores. Então a primeira razão pela qual é necessário disciplina eclesiástica é para a gente chamar, para a gente ganhar aquele ofensor. A disciplina serve para ajudar o irmão faltoso, o irmão que está em pecado, para que ele possa retornar aos caminhos do Senhor. Uma das palavras que traduz exortação na Bíblia, no grego, é parakaleo. Parakaleo é uma ideia de chamar para perto, né? Às vezes a gente tem uma ideia de, fui exortado, o irmão quer me exortar, quer brigar comigo. Não, não é bem isso. Exortação é isso, é chamar para perto. É ver que determinado irmão está indo por um caminho errado, está seguindo, está trilhando um caminho que não pertence à palavra de Deus, e a gente chama para perto, fala, fulano, você está errado. A gente repreende, a gente exorta. Por isso, por tais motivos você está errado, você precisa se arrepender. Então a repreensão ela serve para a gente ganhar o irmão para Cristo. Segunda finalidade, na continuação desse parágrafo, para servir de alerta aos demais irmãos acerca dos pecados cometidos e de seus maus caminhos. Então nessa finalidade a gente vê um aspecto difuso e coletivo da repreensão. Quando a gente repreende o irmão, a gente alerta toda a comunidade local sobre os seus pecados, sobre os seus erros. Em Provérbio diz que quando um escarnecedor é repreendido, o simples se torna sábio. Olha que coisa, né? Quando um escarnecedor é repreendido, o simples ele olha para aquilo e ele pensa, poxa, esse caminho não é adequado. Se fulano foi repreendido, foi porque isso estava contrário à palavra de Deus. E o simples pode se tornar sábio por conta dessa repreensão. Então, a disciplina eclesiástica, a censura, ela tem um aspecto difuso e coletivo para toda a comunidade. Ela é um remédio para toda a igreja local. Continuação desse parágrafo ainda. Para lançar fora o velho fermento que poderia corromper a massa inteira. Isso fala de purificar a igreja, porque o pecado, ele é um germe, o pecado ele é um vírus no nosso coração, na nossa mente, na nossa integridade. O pecado ele não é geográfico, né? Não é como se na igreja não tivesse pecado, mas lá fora no mundo tivesse pecado. Determinados locais há pecado, determinados locais não há pecado. Não, o pecado ele é um vírus, ele é um germe. E é por isso que o pecado está presente também no meio da igreja, porque a igreja é formada de pessoas pecadoras. Então, se não houver a disciplina para extirpar esse vírus, para purificar esse germe, toda a igreja, toda a comunidade pode ser prejudicada. A saúde espiritual da igreja pode ser
prejudicada por conta da ausência de disciplina. Tanto que a confissão ela faz menção dessa expressão, para lançar fora o velho fermento que poderia corromper a massa inteira. Porque a igreja é para ser uma massa sem fermento, uma massa pura. E quando há a introdução do fermento, ainda que um pouquinho, logo isso vai se espalhar e toda a massa vai ser corrompida. Então a disciplina serve para isso, para purificar a igreja, para purificar essa massa que é para ser pura. Quarta finalidade, para vindicar a honra de Cristo e a santa profissão do Evangelho. Nós disciplinamos não apenas por disciplinar, mas nós disciplinamos por causa de Cristo. Quando o cristão ele é sal e luz na terra, o nome de Cristo e o Evangelho é glorificado. Quantas e quantas vezes a gente não vê isso? O irmão pregando o Evangelho, a igreja de Cristo fazendo a diferença, sendo sal e luz, e as pessoas que estão de fora, os impenitentes, conseguem glorificar a Deus por isso. Poxa, graças a Deus pela vida do irmão. Poxa, aquela igreja, que bom, graças a Deus. Agora, o contrário também é verdadeiro. Quando a igreja produz escândalo, quando irmãos praticam comportamentos lesivos ao Evangelho, as pessoas que estão lá fora também blasfemam o nome de Deus. Quantas vezes a gente não vê por aí pastor condenado a homicídio, pastor desviando de verba pública, pastor que cai em adultério, enfim, são incontáveis escândalos, pecados dentro da igreja, que se não houver disciplina, a igreja observa isso e o nome de Cristo e o Evangelho são envergonhados. Quando a pureza da igreja decai, a glória de Cristo e o seu Evangelho são envergonhados. Então a disciplina ela serve para isso, para vindicar a honra de Cristo e do Evangelho. E quinta finalidade, lá no finalzinho desse terceiro parágrafo, diz assim, para evitar a ira de Deus, a qual com justiça poderia cair sobre a igreja, se ela permitisse que o pacto divino e seus elos fossem profanados por ofensores notórios e obstinados. Paulo fala sobre isso em 1 Coríntios, quando ele diz que por conta do comportamento de pessoas que estavam profanando a ceia do Senhor, que a confissão de fé chama aqui de elos, os elos, a ceia, e o batismo, que são os sacramentos, e o pacto, que é o Evangelho, são profanados, na igreja de Corinto pessoas estavam ficando fracas e doentes e até mesmo morrendo, porque a ira santa, a ira justa do Senhor estava recaindo sobre aqueles irmãos, porque não estavam disciplinando a igreja. Então a disciplina eclesiástica, a censura, ela tem esse papel também de evitar a santa e justa ira de Deus por conta da ausência de disciplina no meio da congregação. E para a gente já se encaminhar para o final, do parágrafo 4º, para melhor obtenção desses fins, os oficiais da igreja devem proceder dentro da seguinte ordem, segundo a natureza do crime e demérito da pessoa: repreensão, suspensão do sacramento da ceia do Senhor por algum tempo e exclusão da igreja. Ou seja, para que qualquer uma dessas 5 finalidades que a gente viu possa ser atingida, os oficiais da igreja, eles precisam atuar dentro de um princípio da proporcionalidade. Ou seja, os oficiais analisam caso a caso e eles julgam caso a caso de acordo com a natureza do crime, a ofensa da pessoa, a capacidade de reação a essa disciplina. Então, de acordo com a proporcionalidade dessas características, podem ser aplicadas 3 reprimendas, 3 disciplinas. A primeira delas é a repreensão, que na maioria das vezes já se encerra o processo disciplinar. O pastor, o conselho, chama um irmão: olha, fulano, você está violando a palavra de Deus, você está violando a santidade de Deus por conta desse seu comportamento, você precisa se arrepender. E a repreensão, ela é necessária não somente no âmbito da igreja, mas nas nossas vidas particulares, no âmbito do casamento, da família. Muitas vezes, por conta de uma repreensão, uma consequência lá na frente pode ser evitada, porque nós paramos, nós dedicamos tempo, e não é legal, repreender alguém, exortar alguém não é legal. Mas é necessário. Como a gente viu lá no início, a gente repreende, a gente disciplina quem a gente ama. Então a primeira disciplina que a gente vê aqui é a repreensão. A repreensão, ela pode ser privada, quando o pastor ou um dos presbíteros chama particularmente um membro e disciplina, repreende, exorta aquele irmão. E isso não surtir efeito, se ainda assim o irmão continuar faltoso, essa repreensão ela pode ser pública, ou seja, aquele irmão é chamado perante o conselho e é disciplinado perante o conselho. E se ainda assim não surtir efeito, se o irmão obstinado, impenitente, continuar praticando suas faltas, a gente vai para a segunda disciplina, que é a suspensão temporária da ceia do Senhor. Então aquele irmão é privado temporariamente de participar de um dos sacramentos, que é a ceia do Senhor.
Isso serve para que aquele irmão possa se sentir ofendido, envergonhado com o seu comportamento e assim dar a devida atenção para aquela disciplina, para aquela orientação pastoral. Só que ainda assim, cabe fazer uma menção que aquela pessoa continua sendo considerada um irmão em Cristo por nós. Então a segunda disciplina, caso a repreensão não surta efeito, é a suspensão temporária da ceia do Senhor. E se ainda assim, mesmo diante da suspensão temporária da ceia do Senhor, o irmão decidir continuar nos seus maus caminhos, não der ouvidos à disciplina eclesiástica, vem a terceira e última disciplina, que é a exclusão, é a excomunhão, ou seja, a pessoa está fora da comunhão. É como a gente viu, os oficiais da igreja declaram que aquela pessoa não faz parte do reino dos céus. Eles desligam na terra e é desligado no céu a vida daquela pessoa. Ela não faz parte do reino dos céus, da congregação, porque a gente viu que aquela pessoa é uma impenitente, ela é uma obstinada, não faz parte do nosso meio, não se submeteu ao crivo da palavra de Deus, à orientação pastoral, e por isso ela é excluída da comunidade. Sobre isso, João Calvino fala em seu comentário de 1 Coríntios, assim: em virtude de sermos recebidos à comunhão da igreja e de permanecermos nela na condição de que estamos sob a proteção e a responsabilidade de Cristo, afirmo que a pessoa que é afastada da igreja está, de certa forma, entregue ao poder de Satanás, porquanto se acha alienada e excluída do reino de Cristo. Então, quando a pessoa ela sofre essa disciplina, essa punição da exclusão, nas palavras do próprio apóstolo Paulo, ela está sendo entregue a Satanás, para que o próprio Deus trate daquela pessoa, para que ela sofra as consequências do pecado, e se assim for a vontade de Deus, que ela se arrependa e volte à comunhão dos santos. É claro que, se for o caso desse último estágio, dessa última disciplina, a igreja não deve se alegrar. Ah, fulano foi excluído, que beleza, vai para o inferno. Não, não é assim. Paulo lhe fala em Romanos 9, que isso causa tristeza ao coração dele. Então, ainda que determinado irmão sofra essa disciplina e venha a ser excluído da congregação, a igreja deve sim permanecer em oração, pedindo para que Deus puna aquela pessoa e através dessa punição, que é estar fora da congregação, que é uma bênção, aquela pessoa seja tratada diretamente por Deus e volte posteriormente à congregação, à comunhão dos santos. Para que não fique apenas na abstração disso tudo que a gente viu, a confissão de fé, a IPB, Igreja Presbiteriana do Brasil, ela possui um código de disciplina que está dentro da Constituição que nós temos. E nesse código de disciplina, no seu artigo 9º, diz o seguinte: os concílios só podem aplicar a pena de, letra A, admoestação, que consiste em chamar à ordem o culpado, verbalmente ou por escrito, de modo reservado, exortando-o a corrigir-se. Letra B, afastamento, que em referência aos membros da igreja, consiste em serem impedidos de comunhão. Em referência, porém, aos oficiais, consiste em serem impedidos do exercício do seu ofício e, se for o caso, da comunhão da igreja. O afastamento deve dar-se quando o crédito da religião, a honra de Cristo e o bem do faltoso o exigem, mesmo depois de ter dado satisfação ao tribunal. Aplica-se por tempo indeterminado até ao faltoso dar prova de seu arrependimento ou até que a sua conduta mostre a necessidade de lhe ser imposta outra pena mais severa. E letra C, exclusão, que consiste em eliminar o faltoso da comunhão da igreja, e esta pena só pode ser imposta quando o faltoso se mostra incorrigível e quanto mais. E por último, letra D, que é a deposição, que é a destituição do ministro, presbítero ou diácono de seu ofício. Então a gente vê que a IPB ela possui um código de disciplina, e nesse artigo 9º prevê exatamente esses tipos de disciplina que a gente viu. A repreensão, chamada aqui de admoestação, a suspensão temporária da ceia de Cristo e, por último, derradeiro, a exclusão. À guisa de conclusão, precisamos dar a devida importância a esse tema da disciplina. Muitas vezes nós temos essa ideia errônea de que disciplina é um mal para nós mesmos, ou então estamos naquele pensamento do homem psicológico que só quer ser agradado e não sabe se submeter, não sabe sangrar no chão da igreja, não sabe se envolver com a congregação, só quer ser servido, só quer ser agradado. Então que nós possamos dar a devida atenção, sabendo que a disciplina é um ato de amor de Deus para conosco, um ato de amor da congregação para conosco, e que em última instância isso redunda em glória e honra ao nome do Senhor. Amém?